Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de lógica computacional. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos falar sobre strings no Python, sobre textos no Python. Beleza? E aí, seu Gabriel? De boas? Vamos lá, então. Vamos rever a parte de strings. Vamos ver o que faltou da última aula. Aliás, cadê o resto? Tá no outro slide, é óbvio. Pam, 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 pam. Deixa eu abrir ele aqui. Strings. Para começo de conversa, o que era uma string no Python? Tela cheia, por favor. Tela cheia, por favor. Agora sim. Estreia. O que é uma string no Python, certo? É um texto, certo? Essa string, esse texto, nós podemos criar de duas formas. Por que eu gravo todas as aulas? A sede posta no YouTube, certo? Todas as aulas nossas, elas ficam gravadas e ficam disponíveis para vocês no YouTube. E é isso, Murilo. Tá? E daí, tipo, se você quiser rever, ou se um aluno perder a aula, tá? Ou se por algum motivo vocês não vierem, eu posso gravar as aulas e colocar para vocês assistirem daí, tá? Vocês podem assistir também no YouTube. Não tem nenhuma limitação com relação a isso. O principal aqui é o ao vivo, né? Mas caso aconteça alguma coisa, a gente tem a cópia gravada lá. Caso você tenha perdido por algum motivo, você pode assistir a gravação. Só você pesquisar por Escola Estúdio CED, por exemplo, Escola Estúdio Paraná, você acha no YouTube. Muito bem, e aí, senhor Nicolas? Então, falando sobre as strings, certo? Os textos no Python. Nós podemos criar uma string, nós podemos declarar uma string de múltiplas formas. Nós podemos criar uma string usando das aspas simples, ou nós podemos criar usando das aspas duplas. Ah, professor, aonde que fica a aspa no meu teclado para começo de conversa? Fica no teu teclado. Vamos abrir aqui. ABNT2. Não. Imagem. Você. Aqui. Aqui no canto superior esquerdo, galerinha. Do lado da tecla 1, certo? Você tem aqui aspas duplas e aspas simples, certo? Muito bem. Podemos criar tanto com aspas duplas quanto aspas simples uma string. Tem diferença? Não, não tem. Para o Python, criar com aspas simples ou criar com aspas duplas é a mesma coisa, certo? Indifere. Ah, professora, mas eu quero que a minha string tenha aspas no meio dela. Vamos abrir o nosso Visual Studio e vamos fazer alguns testes. Abra lá o teu Visual Studio Code. E você vai vir em Arquivo, Abrir Pasta. E você vai procurar a pasta do primeiro ano. Os caras estão usando a tua conta para te sacanear, Nicolas. Muito bem. Ah, eu quero criar um texto que tem aspas. Nós vimos na última aula, certo? Ah, tem aspas simples, delimita com aspas duplas. Ah, tem aspas duplas, delimita com aspas simples. Ah, professor, eu me odeio, eu tenho os dois tipos. Né? Eu tenho aspas simples e duplas numa string só. Aí você tem que pensar de outras formas. Uma delas é utilizar a barra invertida para criar um caractere de escape. A barra invertida fica à esquerda da sua tecla Z no teclado, certo? Pessoal, vamos limitar a zoeira aí um pouco, por favor. No chat. Tá? Como é assim a barra invertida?
Reparem aqui nessa linha 2, essa string tem aspas nela. Eu estou fazendo uma barra invertida aspas. O que significa isso? Eu estou dizendo para o Python que, olha, eu não quero que você termine uma string aqui. Estou dizendo que a barra invertida, né? Barra invertida, aspas duplas, que a aspas duplas faz parte da string, é um caractere da string, não é o delimitador da string. E tá aqui o resultado, certo? Quando eu dou print, tá aqui a minha string com aspas lá no meio. Existem outros caracteres de escape, nós vimos isso já na última aula, né? O mais utilizado é a barra invertida N para fazer uma quebra de linha. O que mais que nós temos ainda? Nós temos aspas triplas, que não são, na verdade, aspas triplas, são 3 aspas duplas, certo? Pessoal, por favor, se limitem no chat aí um pouco. Vou até pausar um minuto aí, para vocês se acalmarem. O que significa? O que faz as aspas triplas, que na verdade são 3 aspas duplas? Eu consigo criar uma string que se estenda por várias linhas, certo? Como assim? Ora, você dá um enter aqui numa linha para colocar uma nova linha, né? E o Python vai entender, certo? Vai funcionar isso aqui. Tá? Eu não preciso ficar dando, então, barras invertidas N's para fazer quebra de linha. Aspas triplas cuida disso para mim. Eu vou utilizar sempre aspas triplas para fazer enunciado de exercício. Esse cara pode ser usado para comentar texto também, tá? Funciona, funciona. Vimos ainda na última aula que nós podemos concatenar textos. Como assim concatenar textos? Unir textos, certo? Unir strings em uma string só. Diga lá, Nicolas. Só um segundo. Pronto. Ou foi sem querer? Muito bem. Como assim unir textos, concatenar textos? Eu tenho aqui 3 strings e eu quero juntar elas em uma string só. Eu posso fazer isso com o operador de adição, certo? E o resultado dessa concatenação, dessa união, é uma string apenas. Para a gente entrar também, professor, deixa eu passar para vocês o link do meu live share antes que me esqueça. Vocês podem também abrir o vosso Visual Studio e abrir, né, a pasta do nosso projeto. Se por qualquer motivo você não tiver a pasta, eu vou colocar uma cópia da minha pasta lá no sala de aula. Deixa eu até fazer isso agora. Eu vou criar um arquivo zip com a nossa pasta. Aula 11. Cadê? Material. Pasta do professor. Se alguém não tem a pasta do projeto por qualquer motivo, a minha pasta, uma cópia da minha pasta, está disponível para vocês lá no sala de aula, certo? Em atividades, tem lá pasta professor, aula 11. Vocês podem baixar uma cópia lá. Muito bem. Só que tem um detalhe, né? Essa história de concatenação. Esse operador de adição, esse operador do mais, ele não adiciona espaços para nós. Se nós quisermos espaço entre as strings, nós temos que adicionar esse espaço manualmente, certo? Foi aqui que nós paramos na nossa última aula, certo? Adicionando espaços aqui. A ideia de strings aqui, galera, tudo isso que nós vimos, que nós revimos, porque nós já vimos na aula passada. Alguma dúvida?
que vocês me dizem? Tranquilo? Muito bem. Vamos ver assunto novo, então. É possível ainda eu multiplicar um texto? Como assim, professor, multiplicar um texto? Eu repetir um texto um número de vezes, certo? Usando o operador de multiplicação, asterisco. Por exemplo, vamos criar uma pasta para a aula de hoje, na verdade, né? Aula 11. Opa. Dentro da pasta aula 11, vou criar testes 11.py. E eu tenho um texto aqui que vai ser um Batman. E eu vou dar um print nesse texto multiplicado por 3. O que vai ocorrer aqui? Ele vai repetir meu texto 3 vezes, está lá. Batman, 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 certo? Repetição de textos é possível então, tá? E eu consigo ainda concatenar variáveis de tipos diferentes, desde que eu converta essas variáveis de tipo diferentes para string. Como que eu faço essa conversão? Nós temos uma função str. É uma função, abre e fecha parênteses sempre, sempre. Vamos ver o exemplo. Eu tenho uma variável nome que recebe uma string Carlos. Eu tenho uma variável idade que recebe um inteiro, 31. E eu tenho uma variável mensagem que vai receber o quê? A concatenação, a união de uma string. Essa variável tem uma string, ela é uma string também. Uma string com idade. Idade é um número inteiro. Para eu concatenar com as strings, eu converto a idade para string também. E eu vou concatenar com uma string e vou concatenar finalmente com uma última string. Uma união de strings, certo? E o resultado vai ser uma string só. Em seguida, aqui no material, galera, que vocês têm no sala de aula, eu falo sobre formatação de strings, formatação de texto. Ah, professor, como assim formatação de texto? Reparem aqui, certo? Nessa linha 3. Eu abro e fecho aspas somente uma vez só. Isso aqui não é uma concatenação de strings. Isso aqui é uma string apenas, uma string única. Só que imagine que no meio da string eu quero colocar o valor de certas variáveis, tá? Como que eu faço isso? Com a ideia de formatação de strings. Existem 3 formas de formatar strings. Existe a forma da Idade da Pedra, existe a forma da Idade Média e existe a forma moderna. Eu não vou nem explicar as 2 formas antigas, eu vou explicar direto a forma moderna. Ah, professor, mas por que está no material então, se você não vai explicar? Porque vai que um dia você cai num projeto que usa uma coisa dessa. Você tem que pelo menos saber o que é, certo? A forma mais antiga que existe é a formatação em estilo C. Existe também formatação usando o método .format. A forma moderna, a forma que eu vou usar de hoje em diante, certo? Ao longo de todo o nosso curso, é utilizando a chamada f-string. Né? O que é uma f-string e como é que a gente faz uma f-string? Vamos fazer um exemplo. Perdão. Eu tenho aqui uma variável jogador. Alguém me diga o nome de uma pessoa para eu usar de exemplo. Vamos lá, galera. O nome de uma pessoa para eu usar de exemplo.
O Vinícius Júnior. O Vini Júnior. Beleza. E ele teve uma pontuação. A média de gols dele. Ele fez em média, sei lá, 0,93 gols por jogo. 0,9323. Sei lá. Isso aqui, ao longo de um campeonato, por exemplo. Beleza? Bastante coisa. Quase um gol por jogo. E eu quero mostrar a mensagem com as informações dele, certo? Eu vou ter então aqui uma variável mensagem. Que, repare, vai ser uma string só. Eu quero colocar aqui o nome do jogador. E aqui nesse espaço eu quero colocar o nome dele. E em seguida eu quero mostrar a pontuação dele. Pontuação nada, a média de gols. E eu quero mostrar o valor da média de gols aqui. Como é que eu faço isso com uma string só? Eu vou utilizar da f-string. Como é que eu crio uma f-string? Antes de abrir aspas, eu coloco um F minúsculo. Só isso, só isso. E aonde eu quero colocar o valor de uma variável, eu quero colocar o valor da minha variável jogador, por exemplo. O que eu faço? Eu vou abrir chaves. Chaves é aquele cara que tem um rebusquinho no meio, certo? Tem esse negocinho no meio aqui. Dentro das chaves, eu vou passar o nome da variável jogador. A mesma coisa para a média de gols, certo? Aqui que eu quero colocar o valor da minha variável média de gols, abro chaves, escrevo o nome da minha variável. Média de gols. E daí vamos dar um print nessa variável mensagem, ver o que acontece. Reparem. Aonde estava chaves, jogador, fecha chaves, o que ele colocou? O valor dessa variável jogador está aqui, Vini Júnior, certo? Em média de gols, onde eu tinha aqui, abre chaves, média gols, fecha chave, ele substituiu tudo isso pelo valor da variável média de gols, está aqui, 0,9373. Faz sentido isso, galera? Vocês conseguiram fazer igual no computador de vocês? Pessoal online, o que vocês me dizem? Faz sentido, não faz? Fácil, médio, difícil? Diga lá, Nicolas. Não entendeu a pergunta. Eu quero saber se você conseguiu copiar esse código na tua máquina e fazer igual eu fiz. Copiem esse código aqui. Vocês têm acesso lá ao link que eu passei para vocês. Deixa eu até fixar ele. Vou mandar de volta. Se vocês abrirem esse link. Faz sentido, Ian? Obrigado. Se vocês abrirem esse link. Cadê? Vem pra cá. Você se abrir esse link no Chrome, porque no Firefox ele é lento. E me perguntaram, né? Como é que você quer entrar nessa sessão colaborativa? Continue em web. Continue na web. Ele vai pedir para você continuar como anônimo. Clica lá no botão azul. E vai pedir teu nome. Coloca teu nome lá. E dá um Enter.
Ele vai entrar na sessão colaborativa. E aqui dentro, o que nós temos? Vocês têm todo o conteúdo da minha pasta, certo? Vocês podem navegar aqui entre eles e tudo mais. Beleza? Muito bem, pessoal. Pessoal, por favor, parem de discutir futebol no chat, tá? Vamos se concentrar um pouco aqui na aula. Nós temos prova desse conteúdo semana que vem, tá? Muito bem. Pessoal, eu desativei o chat por um momento. Por favor, se concentrem. Prestem atenção no conteúdo. Muito bem, você conseguiu então fazer sem problemas aqui. Perfeito. O que mais que a F-string consegue fazer? E antes disso, vamos fazer um exercício com a F-string, certo? Vai ter mais Kahoot? Hoje não. Hoje a gente vai focar aqui em strings, vamos praticar strings, tá? Semana que vem a gente vai fazer mais exercício em cima disso, a gente vai revisar o conteúdo, porque depois a gente vai ter prova, tá? Deixa eu baixar aqui os exercícios estão no sala de aula, certo? Sala de aula, aqui em atividades, certo? Lógica computacional, atividades, tá aqui, exercícios Python. Você vai baixar esse arquivo zip. Se você não tem ele, pegue o conteúdo ali pelo link que eu passei para vocês. Eu vou colocar toda a minha pasta, é mais fácil vocês fazerem isso. Baixem toda a minha pasta de novo, que vai ter lá os exercícios. Exercícios. Muito bem. Deixa eu só ver uma coisa, que eu acho que tem alguns exercícios que tem resposta aqui, por algum motivo. Exato. Tem que arrumar isso aqui. Acho que até aqui. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou colocar uma cópia atualizada da minha pasta, então. Baixem ela, por favor. E extraiam esse arquivo, extraiam o conteúdo do zip, certo? A pasta. E abram ele no Visual Studio. Cadê meu sala de aula? Material. Muito bem. Tá lá no sala de aula, então, uma segunda versão da minha pasta. Baixem ela, extraiam o conteúdo e abram essa pasta no Visual Studio.
Beleza? Se você não conseguir fazer, acesse pelo link que você vai ter lá acesso ao meu conteúdo, certo? Meus arquivos. E você consegue ver lá o conteúdo de cada exercício e copiar o conteúdo. Beleza? O que nós vamos fazer então com F-string? Vamos resolver um exercício juntos. Vamos fazer o exercício 2 usando df-string. Eu vou até deixar aberto esse cara aqui. O que diz o exercício 2? Venha, mais. Aí, pronto. Número informado. Crie um programa que solicite ao usuário um número e exiba a mensagem. O número informado foi o número que o usuário falou, certo? Ah, professor, como é que eu solicito algo para o usuário mesmo? Alguém lembra? Como é que eu peço uma informação para o usuário? Ah, digite alguma coisa para mim. Tem uma função para isso, né? Alguém lembra o nome da função? Função input, galera. Certo? Legal. Fiz o input. Né? O usuário me digitou um número. O que eu faço com esse número que o usuário digitou? O que eu faço com esse meu input? Eu tenho que guardar o valor do input. Eu guardo ele onde eu guardo todas as coisas, todos os dados, todas as informações, em variáveis. E por fim eu vou dar um print, eu quero exibir uma mensagem, comando print, exibe as coisas para o usuário. Nesta mensagem aqui, o detalhe é que, aqui onde está número, eu quero que vocês façam uma f-string igual aqui, certo? Para colocar lá no meio o número que o usuário digitou. Façam para mim esse exercício 2, então, galera, da lista 1. Logo mais eu corrijo. Caso de dúvidas, me chamem, por favor. Muito bem, galerinha. Número informado, crie um programa que solicite um número ao usuário. Vamos começar por aqui, vamos começar solicitando algo ao usuário. Como é que eu solicito algo? Função input. Dentro do meu input, dentro do parente do input é uma função. Você abre e fecha parênteses sempre. O que eu vou passar? Vou dar mais um zoom. Aí. Vou passar uma mensagem para o usuário. Digite um número. O usuário vai me digitar um número. Esse número, o que eu faço com ele? Eu guardo ele em uma variável. Número. O nome da variável é número, sinal de igual ao valor que eu vou guardar lá dentro. Eu vou guardar o que o usuário me digitar nesse input. Beleza? E eu quero daí exibir uma mensagem. Ah, o número informado foi número. Quero exibir, eu vou dar print. Print é uma string. O número informado foi. E aqui eu quero colocar o número. Como que eu vou fazer isso? Nós vamos criar uma f-string. Como é que eu crio uma f-string? Antes de abrir aspas, F minúsculo. No local que eu quero colocar o valor da minha variável, abro chaves, escrevo o nome da variável, número nesse caso. Certo? E vamos rodar esse cara, vamos dar play. Digite um número. Deixa eu até dar mais um que cegueira. Digite um número. 7. O número informado foi 7. Beleza? Vamos fazer mais um para praticar. Vamos fazer esse exercício 4. O que diz o 4? Média das notas.
Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e apresente a média delas. Eu tenho que pedir 4 notas. Como é que eu peço mesmo? Função input. Pedir 4 notas, eu vou ter 4 inputs, 4 variáveis diferentes. E eu tenho que calcular a média dessas notas. Como é que eu vou fazer isso? Como que é o cálculo da média? É a soma das notas e o resultado da soma eu dividido pela quantidade de notas. Eu vou somar então as minhas 4 notas e o resultado eu vou dividir por 4, certo? E daí eu quero que vocês deem um print numa mensagem. A média do aluno é... E daí você vai colocar o valor da variável média que você criou. Beleza? Tentem fazer esse 4 para mim, galera. Caso de dúvidas, me chamem, por favor. Vou deixar o 2 aberto aqui como exemplo. Só que tem um detalhe, né? Quando você for fazer o cálculo das notas, da média, o input, ele sempre retorna para mim o dado como uma string, como um texto. Você não pode fazer cálculo com texto. Você tem que fazer cálculo com número. O que você vai fazer? Você vai converter o resultado desse input para um tipo de dado numérico, para um inteiro ou para float. Certo? Tentem fazer esse 4. Caso de dúvidas, por favor, me chamem. Não fiquem parados, galera. Mandem brasa aí. O que aconteceu, Ian? Você quer compartilhar a tua tela comigo? Se você quiser, você pode compartilhar. Nada? Arrumou já? Então tá bom. Fez alguma coisa que não deu certo, alguma dúvida aí, vocês podem pedir, meus caros. Eu dou a permissão para vocês aqui no Meet para vocês compartilharem a tela, tá? Caso de dúvidas, me chamem, a gente já corrige esse cara. Ah, professor, por onde que eu começo o exercício? Você começa pedindo as notas. Vai mais simples, começa pedindo uma nota. Depois vai começar pela segunda, depois a terceira, depois a quarta, certo? Comece pedindo a primeira nota. Vamos solicitar uma primeira nota. A minha nota de número 1. Vou pegar via input. Digite a primeira nota. Primeira nota. Só que isso vai me retornar o dado como um texto. Eu não quero um texto, eu quero um número. Vou converter todo o resultado desse meu input para um número. Para um float, por exemplo. Legal, consegui a primeira nota. Temos que pegar mais 3 notas, um total de 4. Daí calcular a média, daí apresentar para ela. Depois de apresentar a média, perdão, formatada. Apresentar ela formatada. Muito bem. Você quer pegar a primeira nota. Vamos pegar as outras 4, as outras 3, perdão. Segunda, terceira e a quarta nota. Só que eu vou ter que guardar eles em variáveis diferentes, certo? Vou ter uma nota 2, uma nota 3, uma nota 4. Digite a primeira, segunda, terceira e quarta nota. Legal. O que nós temos que fazer agora? O cálculo da média. Como que é o cálculo da média? É a soma das notas dividida pela quantidade de notas. Eu vou ter que somar as minhas 4 notas e o resultado dessa soma eu vou dividir por 4. Certo? E daí você vai fazer o print na nossa fstring. A média das notas é... E daí você vai colocar o valor da sua variável média. Muito bem, galera. Vou fazer o cálculo da média, então. Deixa eu ampliar aqui para a gente poder ver melhor. Como que é o cálculo da média? A soma das notas divididas pela quantidade de notas. Beleza.
Vamos fazer então, né? Ah, tem uma variável média, certo? Que é o quê? Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4, certo? E eu vou dividir pela quantidade de notas. Ah, eu somei elas, vou dividir por 4. Legal. Antes de a gente dar print na fstring, tudo formatado, vamos dar um print só na variável, só no valor da variável. Print média. Vamos ver, só para ver se está certo, só por descarrego de consciência. Digita a primeira nota, tirou um 6. Segunda nota, foi um 6. Terceira nota, foi um 6. Quarta nota, foi um 6 também. Ora, a média das notas tem que ser 6, certo? Print em média 19,5. O que eu fiz de errado aqui, galera? O que eu esqueci de fazer? A média tinha que dar 6, por que não deu 6? Alguém consegue ver onde está meu erro? Ian, você consegue ver aonde que eu errei? Não sei se é Ian, perdão. Se alguém conseguir ver, por favor, me responda. Se alguém conseguiu fazer funcionar de forma diferente, me avise também. Ninguém? Ninguém consegue ver meu erro? Onde que está o problema no cálculo da minha média? Porque tem algum problema aqui, né? A média das notas tinha que estar 6, deu 19,5. Aonde que está o erro? Você conseguiu fazer, Nicolas? Deixa eu ver. Vai ser de quantas questões? 20. Múltipla escolha. Tá? Nós vamos ter ainda uma lista de exercícios que vai valer 2 pontos. Essa primeira prova valendo 3. Primeira prova vale 3, tem uma recuperação que vale 3. Segunda prova vale 5, tem uma lista de exercícios que vale 2. E vai ter uma recuperação que vale 7. O seu tá igual ao meu, Nicolas? Deixa eu te dar aqui a permissão para você compartilhar a tela. Vamos ver o teu código, pode ser? Compartilhe tua tela com a gente. Vamos dar uma olhada. Beleza, roda o teu código. Repare que você tem um print vazio ali, né? Você pode tirar aquele print vazio da linha 14. Assim como você tem o cálculo da média 2 vezes. Não precisa fazer 2 vezes, né? O mesmo cálculo. Você pode tirar a linha 15, por exemplo. Tranquilo, tô calma. Você não tá ouvindo? Claro. Você pode remover... Volta lá no teu código, por favor. Você pode remover aquela linha 14, certo? Você está fazendo a mesma coisa da linha 12 2 vezes. Não precisa, põe um só deles. Remove para mim. Pode apagar esse cara. Beleza. Roda teu código. Roda ele. Dá um play lá em cima.
Professor Gabriel, se puder acalmar um pouco o pessoal aí, estão reclamando do barulho. Obrigado. Você volta lá então, Nicolas? Tranquilo. Dá um play pra mim. Beleza. Digita a primeira nota. Digita um 6 pra mim. Digita um 6 e volta. 6. Quarta nota, um 6. A média tem que ser o quê? Tem que ser 6, certo? Só que ele tá mostrando 19,5. Tá igual o meu. Só que o meu tá errado. Né? Ora, se você tirou 6 em 4 notas, a média dessas 4 notas é o quê? É um 6 também, certo? Só que não é 19,5 a média das notas. Não faz sentido. Obrigado, Nicolas. O que eu fiz de errado? O que eu esqueci de fazer, na verdade? Ora, o cálculo da média é o quê? É a soma das notas e o resultado dessa soma é dividido por 4. O que ele está fazendo no meu? Ora, precedência de operações matemáticas. O que ele faz antes? Ele faz uma soma ou faz uma divisão? Ele está dividindo a nota 4 por 4 e somando com as outras 3 notas. Não é o que eu quero, não está certo. Como que seria o correto? Eu somar essas 4 notas primeiro e daí o resultado eu dividir por 4. Como que eu posso fazer isso, meu Deus do céu? Ora, novamente, precedência de operações matemáticas. O que a gente faz primeiro na matemática? O que está dentro de parênteses. Certo? Eu vou fazer primeiro o que está dentro do parênteses, que é a soma de todas as notas. E daí este resultado eu vou dividir por 4. Vamos dar print. Primeira nota, um 6. Segunda nota, um 6. Terceira nota, um 6. Quarta nota, um 6. Média, 6. Tá certo, tá certo. Vamos testar com outros valores. Primeira nota, um 4. Segunda nota, um 5. Terceira nota, um 6. Quarta nota, um 7. Média, 5,5. Tá certo também. Beleza. Conseguimos fazer o cálculo da média, então. Tá? Faz sentido isso aqui que eu fiz? Alguma dúvida aqui, pessoal? Na linha 12? De boa? Perfeito. O que falta a gente fazer? Ora, eu quero dar um print numa mensagem mostrando a média no meio. Eu vou dar um print aqui. A média das notas é... E aqui eu quero colocar o valor da minha variável média. Como que eu vou fazer isso? Antes de eu abrir aspas no começo da string, eu coloco um F antes das aspas. Um F minúsculo. E aonde eu quero colocar o valor da minha variável média, o que eu faço? Abro e fecho chaves. E lá no meio eu coloco o nome da minha variável, média. E vamos rodar, vamos dar um play. Digite a primeira nota, de volta. Um 4, um 5, um 6 e um 7 como quarta nota. A média das notas é 5,5. Diga lá, Nicolas. Esse F é exatamente para eu formatar a string, para eu poder colocar o valor de variáveis no meio dela, no meio do meu texto. Isso aqui, certo? É para eu poder formatar a minha string. Repare, eu criei uma string, certo? Abro e fecho aspas uma vez. E eu tenho esse negócio aqui, né? Chaves com média lá dentro. Esse média é o quê? É a minha variável média, o valor da minha variável média. Quando eu rodo, o que ele faz?
ele substitui todo esse cara aqui por quem? Pelo valor da variável, certo? Tá aqui. A média das notas é 5,5 no meu caso. Faz sentido? Não faz? Mais ou menos? O que você me diz, Nicolas? Faz sim? Beleza. Essa aqui é a sintaxe, então. F minúsculo antes de abrir aspas. Vamos fazer mais um exercício para praticar? Deixa eu ver qual. Perfeito, Nicolas, ótimo. Vamos achar um exercício bom aqui. Exercício 08 da lista sequencial, da lista 01. Cálculo de salário. Elabore um programa que calcule o salário mensal de uma pessoa, com base nas horas trabalhadas por mês e no valor que ele ganha por hora. O que você vai fazer? Você vai pedir para o usuário dois valores. Tá? Como é que você vai pedir? Inputs, vai ter 2 inputs. O que você vai pedir para ele? A quantidade de horas que ele trabalha no mês e o valor que ele ganha por hora. E com base nisso, você consegue calcular o salário mensal, certo? Como? Olha, a quantidade de horas trabalhadas no mês multiplicado pelo valor que ele ganha por hora. Você multiplicar as duas variáveis. E você vai exibir para mim, num texto bonito, o salário mensal é, e você vai colocar o valor que você calculou, certo? E você vai fazer isso também usando de ifstring. Faça para mim, então, esse exercício 8. Nós já corrigimos. Eu vou deixar o 4 aberto para vocês usarem de referência também. Caso de dúvidas, caso alguém não tenha entendido alguma coisa, me chame, me pergunte, pessoal. Tá? Não fiquem parados. A aula acaba 11h30. Ela acaba para mim 11h45, né? Terminou, Antônio? Manda para mim o resultado. Vamos dar uma olhada. Eu vou resolver também esse... Cara, o que diz o exercício 8? Diga lá, Nicolas. Mande para mim então, Antônio. Multiplicação e asterisco. Manda no chat mesmo, Antônio. Prova vai ser na próxima segunda, sim. Né? O asterisco é o símbolo de multiplicação. Muito bem. O que diz o exercício? Cálculo de salário. Elabore um programa que calcule o salário mensal de uma pessoa com base nas horas trabalhadas por mês e no valor por hora que ele ganha, obviamente. Eu vou ter então uma variável aqui, horas mês. Antônio, isso aí tá me cheirando a chat, mas tudo bem. Eu já dou uma olhada. Horas mês. Eu vou pedir para o usuário me digitar a quantidade de horas que ele trabalha no mês. Digite quantas horas você trabalha no mês. Só que isso aqui é um número. O que eu faço com o número? Eu converto ele para um tipo de dado numérico. Né? O input ele sempre me retorna um texto, uma string. Eu vou converter para que tipo de dado numérico? Ele trabalha somente horas cheias ou ele pode trabalhar uma fração de horas no mês por algum motivo? Ele pode trabalhar uma fração de horas. Vou converter então, tem um valor decimal o número? Pode ter um valor decimal o número? Sim. Vou converter para um tipo de dado float. E eu vou pegar ainda o valor que ele ganha por hora. Mesma forma, input. Digite quanto que você ganha por hora.
Ora, é dinheiro? Dinheiro também é um número, certo? Só que tá vindo para mim como texto. Vou converter esse dinheiro para número. Ele pode ganhar uma fração de real por hora? Pode. Converto para float também. O salário bruto vai ser o quê, então? O salário vai ser o quê, então? A quantidade de horas que ele trabalha no mês multiplicado pelo valor que ele ganha por hora. Multiplicação em asterisco. Legal. Por fim, eu vou dar um print numa mensagem. Essa mensagem eu vou formatar ela. Eu vou fazer uma F-string, então. F minúsculo, abre aspas. Salário no mês. E eu quero colocar aqui o valor que ele ganha, então. Como que eu faço isso? Abro, fecho chaves. No meio das chaves eu vou colocar o quê? O nome da variável, nesse caso o salário. Quando ele der esse print, quando ele exibir para o usuário, o que vai acontecer? Ele não vai mostrar chaves, salário, fecha chaves. Ele vai mostrar o quê? O valor da variável salário. Manda rodar? Quantas horas você trabalha no mês? 80 horas. Quanto você ganha por hora? 40. 80 vezes 40, 3.200. Alguma dúvida nesse exercício 8, pessoal? Semana que vem a gente vai fazer a prova de introdução à computação, tá? A gente vai fazer vai ter a prova. Nesse curso de lógica computacional, a prova vai ser na outra semana, não na próxima, certo? Não na próxima, na outra. Na próxima semana, a gente vai terminar de ver string e vamos fazer uma revisão de todo esse cara. Beleza? A gente vai fazer um carro desse cara aí também. No mais, meu bom pessoal, se vocês não têm dúvidas, tá? Nós ficamos por aqui. Caso apareça alguma dúvida durante a semana, você está praticando esse cara, está estudando, pergunte no mural ou mande um e-mail para mim. Meu e-mail está no mural também, tá? No mais, é isso, galerinha. Fiquem bem, boa semana para vocês. Falou, pessoal. Até mais.